Atos capítulo 10, versículo 1 e seguinte: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas, era um abençoador, e de continuamente orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona, 3 horas da tarde, um anjo de Deus, olha que negócio poderoso, gente, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Ele, fixando neles os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, ele chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, na cobertura da casa, por volta da hora sexta, meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam comida, sobreveio-lhe um êxtase. Ele teve uma visão. Quando tirou um cochilo, Deus veio e falou com ele, e nessa visão, ele viu o céu aberto, e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus, do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe falou o anjo: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava hospedado ali Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu é quem os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidou-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram na companhia de Pedro. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Diga comigo: Cornélio convidou os parentes e amigos íntimos. E aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrou-se aos seus pés e o adorou. Mas Pedro, levantando, e disse:
ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitas pessoas reunidas na casa de Cornélio, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu assentar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Perguntou, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 da oração, 3 da tarde, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém à cidade de Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor. Mora à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Louvado seja Deus. A igreja é a família de Deus, diga isso. O livro de Atos mostra a atitude dos irmãos nos primeiros anos da igreja. Ele é chamado de Atos dos Apóstolos, mas pode e deve ser chamado de Atos do Espírito Santo de Deus, porque a igreja estava o tempo todo debaixo da direção do Espírito Santo, debaixo da revelação do Espírito Santo. Na família de Deus, diga, na família de Deus, todos são amados e acolhidos. Não há espaço para preconceito. Diga. Baseado em raça, nível socioeconômico, acadêmico ou qualquer outra barreira humana. Dê um glória a Deus. O Espírito de Deus ensina uma lição preciosa para Pedro. Ele está na casa de Simão, o curtidor. Não era o cara que ficava tirando onda, não. É que a profissão dele era trabalhar com couro, com peles. Então ele curtia esse material, que era limpar, tirar impurezas, o couro do animal, colocar sal, colocar para secar, preparar para vender. Então ele era Simão o curtidor. Ele tinha uma empresa nessa área. Pedro está hospedado na casa dele em Jope. Quem já foi em Israel conosco ou com outras pessoas já foram em Jope? Quem foi em Jope? Levanta a mão. Que chique, né? Aí, tem alguns aqui que foram conosco. E foram também em outras ocasiões que eu não fui. Cidade de Jope. A gente vai inclusive na casa, né, onde Pedro ficou. Que chique. Muito bem. Pedro está orando e depois vai chegando a hora do almoço. Ele está com fome, eles vão preparar a comida. Ele está orando e daqui a pouco ele cochila. Ele dorme. E ao dormir, Deus lhe dá uma visão. Um manto grande descendo do céu, com todo tipo de animais, considerado pelos judeus impuros, pela lei impuros, e pássaros, aves. E a palavra é: Pedro, mata e come. Ele: eu não posso, é proibido para mim, é impuro. E isso se repete por 3 vezes, e a mesma palavra: não considere impuro aquilo que Deus santificou. Deus estava preparando o coração de Pedro para uma missão muito poderosa. Queria cumprir aquela palavra que Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, pedra, e sobre esta pedra, quem é pedra? Jesus.
edificarei a minha igreja. Deus estava então, ou estaria usando Pedro para levar o evangelho aos gentios. Quem são os gentios? Todos os povos que não são judeus são chamados de gentios, outras vezes chamados de pagãos. Muito bem, Pedro tem essa missão da parte de Deus. Deus então dá essa revelação para quebrar esse conceito errado que ele tinha, para liberar seu coração, para que ele fosse levar a palavra de Deus aos gentios. Por outro lado, existe um homem chamado Cornélio. Quem é Cornélio? Vamos ver. Cornélio morava em Cesareia. Ele era centurião da corte chamada italiana. Ele é o primeiro gentio registrado nominalmente no Novo Testamento a ser convertido ao cristianismo a partir desse encontro com Pedro. Esse nome Cornélio era um nome próprio, comum e honrado no Império Romano do primeiro século, especialmente por conta do ditador Públio Cornélio Sula, que em aproximadamente no ano 82 a.C., libertou e listou um grupo de até 10.000 escravos em seu próprio exército privado na Gens Cornélia. Cornélio, portanto, era um título. Este homem era um Cornélio, alguém que tinha um título por ser um cidadão romano e que tinha sob suas ordens uma centúria. Ele é um oficial romano que liderava aproximadamente 100 soldados a pé, que lutavam a pé, armados, lutavam a pé, em uma região ou uma legião romana, que era composta de pelo menos 60 centuriões. Ele era um deles. Então, uma legião romana tinha 6.000 soldados, subdivididos em 60 centúrias, e este homem era um homem que comandava 100 soldados. O capítulo 10 fala que ele é um homem piedoso. A Bíblia mostra em Atos capítulo 10 que ele é um homem que ama Jesus, que ama a palavra de Deus, que tem sede de Deus, que ora, que busca a face do Senhor, que cuida da sua casa. Versículo 2 diz: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Então ele, sem conhecer, sem saber o princípio, mas ele já era um sacerdote da sua casa, cuidando da casa, pastoreando a casa, buscando a face do Senhor. Queridos, ele morava em Cesareia. Cesareia ficava, e o local ainda fica, a 100 quilômetros, naquela época 100, hoje menos por causa do asfalto, das estradas que foram refeitas, mas naquela época 100 quilômetros de distância de Jerusalém, a 48 a 50 quilômetros de Jope, aonde Pedro estava. Então ele ouvia todas as notícias ali na Judéia, ele ouvia todas as notícias daquilo que Deus estava fazendo em toda aquela região. E ele é um homem que ele vai lendo a Bíblia, ele vai buscando, ele vai orando, e ele abençoa, ele é um abençoador, ele acudia os aflitos, os necessitados. E ele obedecia um princípio que o judeu tinha de orar em 3 horários: 9, meio-dia e 3 da tarde. E ele obedecia esses horários, ele orava nessas horas, e nenhuma dessas ocasiões ele tem uma surpresa tão poderosa que eu acho que todo mundo aqui quer ter: a visitação de um anjo de Deus. Dê um glória a Deus.
Aleluia. E o anjo fala: Cornélio, as suas orações foram ouvidas. Meu Deus, eu não sou anjo, eu sou um profeta do Senhor. Eu quero te dizer que o Espírito de Deus te dirá: as suas orações foram ouvidas, meu filho, minha filha. Eu te visito, eu te abençoo, eu mudarei a sua sorte. Mas isso é para quem ora. Para quem ora e persevera. É isso que ele fazia. Diz aqui que de contínuo ele orava a Deus continuamente. Orava a Deus, ele perseverava. Queridos, voltemos sobre a vida do homem ainda. E a Bíblia diz que ele era um homem piedoso. Piedoso quer dizer benevolente, benigno, benévolo, bom, bondoso, caridoso, clemente, crente, generoso, humano, indulgente, misericordioso, patriarcal. Mas diz que ele também era generoso, ele era abençoador. Diz que ele abençoava muitos pobres. Pessoa que ama e demonstra esse amor por meio de atitudes generosas. E diz que ele era temente a Deus, que temia, que teme, respeita, leva a sério as coisas de Deus. Abra um parêntese. Hoje, infelizmente, é comum a gente receber vídeos que tem o nome de Deus, o nome de Deus é levado em vão, sem sentido, à toa, sem referência, como em meio de piada, e a tendência da gente é o quê? Dar risada e mandar para frente. Esse homem tinha o que muitos de nós na nossa geração não tem: temor a Deus. Como é que vem o temor? É fruto de intimidade, é fruto de oração, é fruto de gostar da presença do Eterno. Quanto mais perto de Deus, mais temor a Deus. Quanto mais distante, mais frio, mais gelado, menos temor a Deus. Cornélio era um gentio que adorava a Deus, um não convertido ainda. Ele era um simpatizante do judaísmo e depois do cristianismo. E depois deixa de ser simpatizante e se torna filho, servo de Deus, e diz que ele e toda a sua casa. Ele morava em Cesareia, uma cidade predominantemente romana, que fica à beira do mar Mediterrâneo, na Judéia. Era a sede do governo romano na província Judéia. E é interessante que um anjo se aproxima, fala com ele e manda ele buscar Pedro. Isso é: meu filho, você ama Jesus, você está orando, você está buscando, mas está lhe faltando compreender essas coisas todas se encaixarem na sua vida. Você precisa de um mensageiro da paz. Amém? Você precisa que alguém venha à sua casa para trazer a paz. Você precisa que alguém venha à sua casa para te explicar a palavra de Deus. E ele manda chamar Pedro. O anjo diz: vai lá, e na cidade de Jope, a mais ou menos 50 quilômetros, era uma viagem de um dia andando. Naquele tempo não tinha carros. E quando eles chegam, falam, Pedro tem antes uma revelação, Deus preparando o coração. Quando os homens chegam, o Espírito Santo fala: vai com eles, que eu que mandei. Meu Deus. Aí Pedro convida algumas pessoas da casa onde estava hospedado, e é interessante que isso vai resguardar Pedro depois da reunião com o concílio de presbíteros, o concílio apostólico, porque ele levou consigo testemunhas da cidade de Jope. E quando eles chegam na casa, o homem está tão feliz, que quando ele vê Pedro, ele se ajoelha. Meu Deus, ele tinha recebido tantas notícias de Deus usando a vida de Pedro, Pedro operando maravilhas, milagres, curas. Até a sombra de Pedro passava e as pessoas eram curadas.
E quando Pedro chega na casa dele, é como dizer: meu Deus, é demais para mim, eu sou pequeno demais para ser tão honrado com um santo homem desse, de Deus, na minha casa, que ele se lança. E Pedro levanta e diz: não faça isso, porque eu sou igual a você. Isso é porque o homem ele não tinha entendimento, precisava que alguém lhe explicasse. E aí então ele entra, e quando Pedro chega, a casa está cheia. Aleluia. Meu Deus, é tudo que a gente quer, não? Você chegar numa casa onde as pessoas estão ávidas, sedentas pela palavra de Deus. E não estava só ele e a família, estavam os amigos, os convidados, certamente soldados, porque entre eles já tinha um que foi na viagem buscar Pedro, que era um soldado piedoso. Isso é, o homem já estava discipulando, já estava fazendo discípulos, a sua vida de oração estava abençoando a vida dos outros, dos soldados, da família e de tantos outros. E diz que a casa estava cheia de amigos, parentes e amigos íntimos. Meu Deus, que coisa poderosa! E ele diz assim: agora você pode falar tudo, agora você pode nos explicar as palavras da vida. Algumas lições para nós. Primeira, devemos acolher a todos. Diga mais forte. Romanos 15:7 diz: acolhei uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós precisamos fazer uma diferença. Por exemplo, Israel acolheu a prostituta Raabe. Ela não foi liberada para continuar a vida de prostituição. Ela foi alcançada como estava para ser transformada pelo poder de Deus. Portanto, todas as pessoas que quiserem, que tiverem sede de Deus, são e serão bem-vindas em nome de Jesus. Elas devem vir como estão, e o Espírito de Deus, a palavra de Deus, vai limpá-las, vai purificá-las, vai transformá-las. Glorifica Jesus. Se Deus acolhe, quem somos nós para dizermos não? Diga comigo: Deus não ama o pecado de ninguém. Deus ama o pecador. E quando Deus entra na vida, Ele transforma, Ele liberta, Ele faz da pessoa uma nova criatura. Segunda verdade: não devemos desprezar ninguém. Diga. Romanos 14:10 diz: tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu irmão, pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Mas nós estamos sendo repreendidos por nos posicionarmos ou nos colocarmos na posição, no lugar de juiz, porque juiz é Deus, e dele nós não vamos escapar. Aí depois que Pedro chega, encontra aquele ambiente, o homem diz, pode falar, veja a pregação de Pedro. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Pedro está reconhecendo isso. E ele diz: pelo contrário, em qualquer nação. Olha aí, agora ele já entendeu que não é só para Jerusalém mais, agora para todos os povos. Aquele que o teme e faz o que é justo é aceito por Deus. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Ao evangelho da paz. Pedro já está ministrando palavras simples, mas diretas, profundas. E diz assim: anunciando-lhes o evangelho da paz por intermédio do Senhor Jesus, Senhor de todos. Então ele está dizendo: Jesus Cristo é o Senhor de todos. E ele diz mais:
Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, isto é, vocês são gentios, mas vocês ouviram falar, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. A palavra de Pedro, a pregação de Pedro é cristocêntrica, ela está baseada em Jesus, no seu nascimento, no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, no seu poder sobre todas as coisas. Glória a Deus. E diz: esse Jesus que foi ungido, andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele está dizendo: Jesus, ele é luz e ele combate as trevas, ele liberta os oprimidos do diabo. Glória a Deus. E ele diz ainda: somos testemunhas, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. E aí ele diz: ao qual tiraram a vida pendurando no madeiro. Ele aponta para a cruz, que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele diz que Jesus morreu, mas também diz que ele ressuscitou. Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, que as pessoas o vissem, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. O apóstolo Paulo fala que além das mulheres e além dos 12, numa outra ocasião, pelo menos 500 pessoas de uma vez só viram Jesus, que ficou depois da ressurreição 40 dias na terra antes de ser assunto aos céus, elevado às alturas. Então ele fala que Jesus morreu, ele fala que Jesus ressuscitou, e diz ainda: e nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressurgiu dentre os mortos. E ele fala: e nos mandou pregar ao povo. Ele está dizendo: Deus nos enviou a pregar o Evangelho, nós somos as suas testemunhas. E fala ainda: nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho. Então ele está dizendo: ele recebeu toda a autoridade, ele é Senhor sobre todo. E mais, e por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe perdão dos pecados. Então Pedro está finalizando a palavra e dizendo: quem crê em Jesus terá seus pecados perdoados. Queridos, a presença de Deus era tão real, aleluia! Palavra simples, você está vendo? Mensagem curta, mas encharcada da graça e da presença de Deus. Aquela casa, a casa de Cornélio, estava tomada pela presença de Deus. Assim estarão, em nome de Jesus, as residências que nós entramos. Lucas 10, voltando agora em Lucas 10, fala que os 70 de 2 em 2 foram nos vários povoados, nas várias casas, e depois eles voltaram, dias depois eles voltaram felizes e dizendo que Deus tinha feito maravilhas, milagres, salvado vidas e libertado vidas. Os demônios correram pelo poder de Deus, através da vida daqueles mensageiros da paz. Quando Pedro acaba de falar que Jesus é quem veio, que Deus mandou, é quem morreu na cruz, é quem ressuscitou, é quem recebeu a autoridade, e é quem deu a autoridade ao discípulo, e que o perdão dos pecados é só através dele, no coração de Cornélio e da sua casa já estava tudo resolvido. Você já viu que às vezes a gente fica pregando e pregando e não precisa pregar mais? Que o que tinha que fazer já foi feito, Deus já fez. Ouça aí, irmãos, que lindo. Ainda Pedro falava estas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam ouvindo a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, aqueles que vieram com Pedro, que eram judeus, ficaram admirados, porque também os gentios, a casa de Cornélio e seus amigos e parentes, sobre eles foi derramado o Espírito Santo, pois eles estavam orando em línguas e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia!
Meu Deus. O Espírito de Deus interrompeu a pregação de Pedro, porque ele sonda coração e sabia que já estava tudo resolvido. O que precisava encaixar, o entendimento que precisava encaixar na vida de Cornélio, já estava resolvido. Cornélio orava e abençoava com as esmolas. Precisamos abençoar os pobres. Mas Cornélio ainda não tinha o entendimento de que a esmola não salva, porque é boa obra. A Bíblia diz em Efésios que a salvação vem pela graça, favor imerecido, não de obras para que ninguém se glorie. É por isso que Pedro, sem saber, ele está falando o que primeiro que era do dia a dia dele falar, que é pregar o Evangelho, mas ele está tirando qualquer dúvida, qualquer engano do coração daquele homem e fazendo entender a ele e os seus que todo mérito é de Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário. Quando o homem entende isso, eles foram imediatamente batizados com o Espírito Santo. Você imaginou? Numa casa, numa reunião, todo mundo presente, ser batizado com o Espírito Santo, todo mundo orando em línguas. Quando Pedro viu isso, ele já entendeu. Ele disse: espera aí, se eles receberam o que nós recebemos, se eles foram batizados com o Espírito Santo como fomos, nós judeus, eles gentios, então não tem mais diferença. O que eu vou oferecer a eles, senão o batismo? E ele imediatamente pergunta: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados esses que como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que os que estavam com ele batizassem em nome de Jesus Cristo. Então eles batizaram a todos naquela mesma noite. Meu Deus, que casa de paz, hein? Você chegar numa casa e o povo todo desejoso, que com poucas palavras que você falar, o Espírito Santo já tirou todas as dúvidas, e o povo já é batizado com o Espírito Santo. Meu Pai, e como estava Pedro, a autoridade, ele então libera para que fossem batizados, tudo naquele dia. E diz assim: terminada a reunião, Cornélio pediu para que ele ficasse com eles alguns dias. Glória a Deus.